Olá, então vamos continuar com nossos estudos de transições de fase. No vídeo anterior a gente comentou sobre o diagrama de fase, que é a nossa principal ferramenta de estudo, a energia livre de Gibbs, que é a grandeza fundamental que vai caracterizar o processo de transição de fase. Nesse vídeo nós vamos concentrar um pouco mais na transição da fase da água, porque é a mais comum e é que faz parte do cotidiano e que seria mais simples a gente trabalhar e fazer experimentos. Então nós vamos começar tentando entender um pouco mais sobre a energia livre de Gibbs da água, agora nos 3 estados que a gente encontra, diferente do carbono, que a gente viu 2 estados, diamante e grafite. Então, novamente, se você considerar o dg dt, a P constante, isso dá menos S, né? Então, e lembra, o G é uma função decrescente de T, como que a gente monta a energia livre de Gibbs em P igual a 1, ou 1 atmosfera, que é a condição do STP. Então, o que você tem é, até zero, a energia livre de Gibbs menor é o gelo, a partir daí vira a água. Você nota a descontinuidade na energia livre. A energia livre da substância em si é sempre o menor valor das 3. Então, da água seria, ela vem aqui, até aqui, aí tem uma descontinuidade na derivada, que vira aqui, e aqui de novo a direção muda, outra descontinuidade na derivada. Cada uma dessas descontinuidades na derivada é uma transição de fase. Do gelo para a água é a fusão, da água para o gás a vaporização. As energias livres são definidas para as 3 fases o tempo todo, mas só sobrevive aquela, né, o comportamento da substância dado pela menor energia livre de Gibbs. Como a descontinuidade é na derivada, tá? É na primeira derivada do G, é por isso que a gente chama essa transição de uma transição de fase de primeira ordem. É a derivada de primeira ordem de G que é descontínua. Aqui, no caso, a entropia. A gente vê que a inclinação é dada pela entropia. A entropia da água é diferente da entropia do gelo. A do gelo vai variando à medida que você aumenta a temperatura, mas varia de uma maneira descontínua para a água, assim como da água para o gás. Se a gente tratar agora o comportamento com a pressão, a gente vai encontrar a mesma coisa. O gráfico é consideravelmente diferente. Aqui lembra do grafite com o diamante, mas se você pegar o do gás, é bastante diferente. Por quê? Porque a derivada de G em relação a P é o volume. E o volume do sólido e do líquido são, na verdade, parecidos, mas o volume do gás é muito maior do que essas 2 fases. Então, a inclinação da curva deve ser muito maior para a fase gasosa do que da fase líquida ou sólida, tá? Então, esse é o gráfico de G em função de P, as 3 curvas crescem. Vamos analisar então essas curvas. Aqui a 0 e aqui acima de 0. Em uma atmosfera você tem coexistência. Então as curvas de gelo e água são as mesmas, né? Aumentando a pressão da água, se aumentar a pressão, ela vira água, e diminuindo a pressão vira gelo. Isso é estranho, né? Não é o que a gente poderia esperar de um metal, por exemplo. Mas água não é um metal. Acima de 0, você tem gás e a energia livre da água, da fase líquida, é mais baixa que a do gelo e a transformação é, então, de gás para água. E aí, em uma atmosfera na temperatura acima de 0, você tem a fase líquida dominando. O diagrama de fase da água, então, é dessa maneira, é o mesmo que eu mostrei no início. O ponto crítico a gente já comentou, o triplo também. Cada uma dessas fases, a energia livre de Gibbs dessas fases é a menor, né? Então, aqui, para esse valor de temperatura e esse valor de pressão nesse ponto aqui, a energia livre de Gibbs da fase gasosa é a menor do que do líquido e do sólido. Tem um conceito aqui importante que é a pressão de vapor.
ao longo dessa linha, da linha de coexistência, a gente tem os dois estados, líquido e gasoso. A pressão de vapor é exatamente a pressão que o gás faz na parte que ainda está líquida. Essa seria a definição da pressão de vapor ao longo da linha de coexistência. Outro ponto interessante, olha só, para a temperatura zero, né, se você tem uma pressão de 1 atmosfera, você tem coexistência de fase entre o sólido e o líquido. Mas o interessante é que se você aumenta a pressão, estranhamente a água muda de sólido para líquido e não fica mais sólido, como a grande maioria dos materiais. Na verdade, isso ajuda na patinação, por isso que os patins no gelo são tão estreitos, tão fininhos como lâminas, para aumentar a pressão, diminuindo a área de contato, que aí transforma, ao invés de você pegar um metal em gelo, que tem um atrito considerável, o gelo gruda fácil no metal, ele aperta, vira a água, forma uma camada de líquido, um fluido que diminui o atrito e permite, por exemplo, a patinação. Então esse é um efeito interessante para pressões acima da atmosférica. Mas o mais interessante é essa linha de coexistência. Aqui eu tenho 3 linhas e um ponto triplo, de tripla coexistência. Ao longo dessa linha, para o lado de cá, o G do sólido é menor. Aqui o G do gás é menor. Ao longo da linha, o que eu tenho é que o G das duas fases, para aquelas condições de temperatura e pressão, ou próximas a ela, na linha de coexistência, elas são iguais. Tá? Então essa vai ser a maneira que eu vou encontrar para descobrir qual é a expressão da linha de coexistência de fases. Tá? Ao longo da linha, a energia livre de Gibbs de duas fases é igual, no ponto triplo, a energia livre de Gibbs das 3 fases tem o mesmo valor. Então, eu pegando um trecho de qualquer uma das linhas de coexistência, de um lado eu tenho uma energia menor do que a outra, digamos que aqui é a fase 1, G1 é menor do que G2, aqui o G2 é menor do que o G1, tá? E essa aqui é a linha de coexistência, aonde G1 igual a G2. Tá? E eu quero ir, por exemplo, ao longo da linha de coexistência e do ponto A ao ponto B. Imaginando que é uma substância pura, que eu tenho duas fases, o que eu vou ter é... Lembra que sólido e líquido ou gasoso, as fases, são conceitos que dizem ao comportamento coletivo de um grupo de átomos ou de moléculas. Tá? Então, se eu tenho duas fases, eu tenho regiões que estão numa fase e regiões que estão na outra. Não é algo homogêneo. Mas a energia livre de Gibbs dessa substância vai ser N1, se ela tem N1 moles da substância na fase G1 e N2 moles da substância na fase G2, o que eu tenho é que o G vai ser N1G mais N2Gzinho, aonde G1 e G2 são as energias livres de Gibbs por mol. Multiplicando pelo número de moles, eu tenho o G, o G1 e o G2 de cada fase. Quando você anda sob a linha de coexistência, o que você tem é o DG vai ser, variando aqui P e T ao longo da linha de coexistência, G1 DN1 mais G2 DN2, para pontos pequenos onde essas energia livre de Gibbs não varia consideravelmente para pequenos valores de P, para pequenas variações de P e T. Ora, só que a variação no número de moles de uma fase é igual à variação de moles da outra fase com sinal trocado, porque eu tenho alguma região de uma fase se transformando em outra. Então DN1 é menos DN2, por exemplo. Então a conclusão que a gente chega é que a energia de Gibbs molar de uma fase deve ser igual à energia de Gibbs molar da outra fase, e essa vai ser a equação da nossa linha de coexistência. Se você pegar aqui o que eu fiz aqui foi o DGDN, a energia de Gibbs molar ou energia de Gibbs por mol é exatamente o potencial químico. Então você nota que aqui é aquele equilíbrio que a gente falou logo nas primeiras aulas, o equilíbrio difusivo, em que você tem troca de partículas. Então é como se eu tivesse regiões de partículas sólidas, partículas que representam a fase sólida, passando para regiões de partículas que estão ligadas de tal maneira que pareçam mais se comportar como na fase líquida. Então, pegando a variação
DG1, que agora é molar, então eu vou usar a entropia por mol e o volume por mol, de 1 vai ser igual a de 2. Eu posso rearrumar essa expressão, agrupando os termos em dt, então aqui vai ficar S2 menos S1, é igual a V2 menos V1 dp. Isso significa, fazendo agora uma pequena algebrinha, passo o dt para cá dividindo, né? Aqui eu tenho uma diferencial, o dp dt, que é a derivada de P em relação a t, ou seja, é a inclinação da curva de coexistência, né, para esses valores de P e T, é igual à razão entre duas diferenças. Não mais uma diferencial, mas diferenças porque esses valores são descontínuos. A entropia da fase 2 é diferente da entropia da fase 1 e a densidade da fase 2 é diferente da densidade da fase 1. Essa relação é chamada de equação ou relação de Clausius-Clapeyron e que a gente vai usar agora para encontrar outros resultados interessantes. Mas, de certa maneira, eu tenho aqui a inclinação dp/dt. Vamos analisar isso do ponto de vista da água. Vamos analisar o que a equação de Clausius-Clapeyron quer dizer em termos do diagrama de fase. Então, o dp/dt é o ΔS e ΔV. Você nota que aqui eu fiz ΔS e ΔV, a entropia molar dividido pelo volume molar. Mas se você não quiser fazer o molar, pegar agora a entropia total e o volume total, também você vai multiplicar pelo número de moles em cima e embaixo, um corta o outro e o resultado continua valendo. Outra observação é que a inclinação então é dada pela variação do ΔS sobre o ΔV. Aonde você tem a maior variação ΔS? Ora, a maior variação ΔS de entropia seria na mudança de sólido para vapor. Por outro lado, de sólido para vapor, também é a maior variação de volume. Então, se aumenta tanto no numerador quanto no denominador, né, as inclinações. Mas à medida que aumenta a inclinação, significa que mais aumenta a entropia ao pular de fase comparado com o volume. Então, aqui de sólido para líquido, como a gente tinha comentado antes, você espera que a entropia varie bastante, mas o volume varie pouco. Então, esse número aqui é grande, então a reta vai ser muito inclinada, vai ficar muito em pé. Essas curvas para o vapor são menos inclinadas, porque embora varie bem a entropia, o volume varia consideravelmente, o volume do gás é maior do que o volume do líquido e do sólido. Então isso justifica as inclinações dessa curva. Esse outro resultado é interessante, quer dizer, se você pegar ao longo da linha de coexistência, não pega um ponto aqui qualquer, uma dada pressão e uma dada temperatura, para passar da fase sólida para a fase vapor, tem uma variação de entropia. Isso feito a essa temperatura constante, você pode associar a variação de entropia à quantidade de energia necessária na forma de calor para quebrar as ligações do sólido e transformá-la de vapor. É essa quantidade L12 que a gente chama de calor latente, que, ou seja, é a energia necessária para você transformar de uma fase na outra, quebrar as ligações e rearrumar da outra forma durante uma transição de fase. Então essa é a definição do calor latente. Para a água, o diagrama de fase é um pouco diferente. O que a gente nota é que essa inclinação aqui é numa direção oposta. A da água é assim, o outro era assim, não, na direção oposta do outro, do material típico que eu mostrei no diagrama de fase anterior. O que acontece aqui? Se aumenta a temperatura, aquele problema da patinação, aliás, por uma dada temperatura, se aumenta a pressão, passa de sólido para líquido. Ou seja, se você pegar aqui do sólido para o líquido, o aumento de entropia, mas há uma diminuição de volume. O sólido da água, a gente sabe que ocupa mais volume do que o líquido, por isso que as garrafas estouram. Então, a gente tem uma variação positiva de entropia para uma variação negativa do volume, o que explica esse formato, né, de inclinação negativa da fase
da linha de coexistência da fase sólida líquida para a água. Então essa é a diferença principal no diagrama de fase da água e dos outros materiais. A gente ainda pode usar a relação de Clausius-Clapeyron para calcular a pressão de vapor. Tá? A pressão de vapor então é calculada na linha de coexistência líquido-vapor, e a gente sabe então da equação que dP/dt é o L, calor latente. Agora eu fiz molar, tá? Por isso o L é minúsculo e o V aqui também é minúsculo. Então calor latente por mol ou por grama, que é como a gente conhece, 80 calorias por grama, dividido por T delta V, isso dá a inclinação dP/dt. Mas se a transição é líquido e vapor, o que a gente pode considerar, nesse caso, o ΔV é a mudança de volume do gás para o líquido, nós podemos considerar que o volume do gás, numa aproximação, é muito maior do que o volume do líquido. E aí a variação do volume é praticamente o volume do gás. Então aqui entra o volume do gás. Mas se eu lembrar também que o vapor pode ser aproximado, mais uma vez, uma outra aproximação, para um gás ideal, eu tenho que, por mol, PV, aqui lembra por mol, vai dar RT. Ou seja, o V do gás é RT sobre P. O V já está aqui, então eu posso colocar essa expressão naquela lá de cima e vou obter dP/dt é igual a L sobre T delta V, que é VG, mas que é RT, então fica RT ao quadrado sobre P lá em cima, tá? Essa equação agora é fácil resolver, passa o P para cá e passa o dt para cá. Vai ficar dP sobre P é L RT2 dt. Então, resolvendo a equação, a integral de dP sobre P dá logaritmo de P e a integral do do T elevado a menos 2 dá menos L R sobre T, mais uma constante, tá? Que a gente precisa determinar. Ou seja, exponenciado os dois lados, fica P sobre P0, E elevado a menos L RT vezes um E elevado a C, que também é uma constante. Na verdade, esse P0 não é o mesmo desse, porque tem um E elevado a C. Mas como era uma constante, eu mantive aqui a notação. Mas o importante é isso aqui. Isso é uma exponencial negativa, mas do inverso da temperatura. Ou seja, aumentando T, esse termo diminui e ele cai mais lentamente. O que justifica esse resultado para a pressão de vapor, né, da água nas fases líquida e vapor. A pressão de vapor cresce com a temperatura. Então, até agora, a gente viu o que acontece nas regiões ou nas situações em que acontece a mudança de fase. Eu vou falar agora de um outro fenômeno que é pouco explorado nos livros, ou, na verdade, ignorado em boa parte dos livros didáticos, que é o que acontece não exatamente nos pontos de transição de fase, mas até você chegar nele. Esse fenômeno é o fenômeno de vaporização, e eu recomendo esse artigo do Fernando Lang, que foi publicado no Física na Escola, que ele conta em detalhes, na verdade é de onde eu tirei esse gráfico. O que a gente vê nos livros didáticos é, você vai cedendo calor, ou vai cedendo energia na forma de calor para um corpo, a sua temperatura vai aumentando, esse é o gráfico da temperatura quanto à energia cedida, então é aquele Q igual a mc delta T, então é essa curva que eu estou representando aqui, até que chega aos 100 graus Celsius, e a água aí ferve, você vai cedendo energia e a temperatura dela não muda até que todo o líquido seja transformado em vapor. Na realidade, o que ele fez aqui, para esses pontos coloridos, é utilizar um aquecedor para a água, mas com potências diferentes. Esse é o de potência mais alta, a potência do aquecedor vai diminuindo. O que vai acontecendo é que, na verdade, você começa a ter um desvio do Q igual a mc delta T, a água evapora mesmo a temperaturas abaixo de 100. Se não fosse assim, não adiantava estender roupa para botar para secar, porque a água não teria como evaporar. Então o problema é por que isso acontece? Esse efeito acontece de evaporação da água antes
do processo de ebulição. E nos livros didáticos a gente ignora esse efeito, olha que chega a ser relevante. A gente considera só dando calor até chegar ao ponto de ebulição. Ele dá nesse artigo, em vários do CREF, uma explicação do ponto de vista da termodinâmica. Eu vou dar aqui do ponto de vista da descrição microscópica do sistema. Por exemplo, do gás a gente sabe, a uma dada temperatura corresponde a uma dada velocidade média das partículas. Isso acontece mesmo quando não é gás, mas não tem a relação tão simples que a gente tem quando faz para o gás ideal. Vai ser outra porque depende das interações das moléculas naquela substância. Mas essa distribuição de velocidades tem essa cara aqui, que é a distribuição de velocidades de Maxwell, que infelizmente a gente não vai ter tempo de entrar nessa disciplina sobre da onde ela aparece. Eu posso comentar com vocês que essa distribuição é uma consequência do fato das velocidades, das componentes das velocidades serem independentes, Vx, Vy e Vz. Cada uma delas tem uma distribuição de velocidade das componentes, nenhuma é preferencial em relação à outra, mas o que eu quero fazer é a média não das componentes, mas a média do vetor velocidade, que é uma média feita na raiz quadrada de Vx quadrado mais Vy quadrado mais Vz quadrado. Isso dá origem a esse termo, a essa curva, que não é uma gaussiana, vocês podem ver que ela é assimétrica, né? Aqui sobe como uma parábola e aqui cai exponencialmente. A 300 Kelvin, que é a temperatura ambiente, então a gente tem uma velocidade para as partículas que é mais provável, é essa aqui. Mas você observa que você tem partículas muito mais rápidas, algumas que estariam, por exemplo, com uma velocidade igual à velocidade média de um conjunto de partículas a 1000 kelvins. Tá? Então não é todo mundo com a mesma velocidade nem parecida não. É uma distribuição bastante larga de velocidades. Então você nota, eu tenho 1000 metros por segundo a 300 Kelvin, mas eu posso ter partículas com 3 vezes isso. Isso aqui foi feito para um gás. Tá? Para a água não é exatamente assim, porque tem ligação entre as moléculas. Mas o que a gente observa é que é possível que tenha partículas com velocidade muito altas, com energia cinética suficiente para escapar da ligação, tá? Da ligação à substância água. Por isso que acontece a evaporação. Essas partículas com maior velocidade saem fora e conseguem escapar como se estivessem fervendo. Tá? Isso dá origem àquela mudança na curva, onde agora existe uma perda de massa que inclusive Fernando Lang conseguiu medir, né, nesse artigo referenciado aqui. Esse efeito, por exemplo, explica esse efeito da distribuição das partículas, explica dois fenômenos da vida diária. Um é, por que você passa álcool na pele, você sente mais frio, ou quando você sai da água da piscina ou do chuveiro, você sente mais frio com a pele molhada. O seu corpo está numa temperatura em geral maior do que da água, então você cede calor para a água, aumenta a temperatura da água, a distribuição de velocidade vem daqui para cá da água, e aí aumenta a chance de ter partículas com velocidade suficiente para escapar da gota d'água. Olha, se eu tenho uma gota d'água que está numa dada temperatura, porque tem uma dada velocidade média, o que acontece com ela se exatamente as partículas mais rápidas escapam? Se as partículas mais rápidas escapam, você pode esperar que a velocidade média diminua. Então isso diminui a temperatura da água. E aí ela vai roubar mais calor do seu corpo. A toalha o que faz é seca a água e te aquece, né? Ou dá a sensação de menos frio, porque retira aquela água, né, que estava, ela sim, tirando energia, né, na forma de calor do seu corpo. Então esse é o que acontece também no processo de evaporação. Algumas partículas mais rápidas acabam escapando e com isso diminui a temperatura do conjunto da substância que sobra. Então, em resumo, o que a gente viu aqui nas transições de fase é que é um assunto muito mais vasto do que mera mudança de estado da água, acontecem para vários materiais. Eu mostrei uma transição de fase completamente diferente, de forma de diamante para grafite,
que parece diferente, mas no fundo é igual, embora sejam dois sólidos, é caracterizado por diferenças de uma grandeza física, e essa diferença aparece de forma descontínua, dando origem às transições de fase de primeira ordem. Esse assunto, como eu avisei, é muito mais profundo do que isso que eu estou colocando aqui. Então aqui é o básico para a gente entender o que acontece na física das transições de fase. A gente encerra o assunto por aqui e nós vamos para máquinas térmicas na próxima série de vídeos. E eu vejo vocês lá. Até lá!